Salve rapa ligada no canal Rap Hop. Demorou, mas chegou o primeiro vídeo aqui do canal relacionado aos filmes old school do mundo hip hop. Então o primeiro que eu trouxe aqui pra vocês é o Até as Últimas Consequências, que tem no elenco a Jada Pinkett, a Queen Latifah, a Vivica Fox e mais uma atriz lá que foi o primeiro papel dela no cinema. Quem não tá ligado nesse filme vai ficar ligado agora, e quem já viu continua no vídeo do mesmo jeito aí, só pra acompanhar o ritmo do rap hop, já é? Então rapaziada, como sempre, sem enrolação, já vai deixando aquele like, se inscreva e segue lá no Insta pra fortalecer, já é? Bora trocar essa ideia? Partiu! O filme começa com a gatona da Vivica Fox sendo pressionada a entregar o dinheiro do caixa onde ela trabalha, que é um banco conhecido, mas ela se recusa a entregar e diz que não quer se envolver. Na sequência, o assaltante começa a render todo mundo e o bandido que a Vivica, que no caso tem o nome de Francesca no filme e o apelido de Frank, mas enfim, o bandido que conhece ela mata uma mulher. Logo após, um policial aparece e mata um deles. Os outros matam o policial e um deles foge, mas o primeiro assaltante acaba levando um tiro de um policial enquanto tentava fugir. Depois a Frank foi pressionada por um policial que desconfiava que ela estava envolvida no assalto. O chefe dela também desconfiou, então ele demitiu ela. A Frank já esperava ser demitida, pois como ela conhecia o cara, com certeza eles iriam achar que ela estava envolvida também. Então ela levanta, diz que isso não é justo, que ela não tem nada a ver com isso, que ela trabalha duro, mas mesmo assim eles ignoram, e quando ela sai, o policial fala o seguinte, ó. Daí o filme começa de vez com a Queen Latifah, a Cleo, a Jada Pinkett, a Lida, que tem o apelido de Stone, e mais a outra personagem, Tisha, que tem o apelido de Titi. Elas estão numa festa fantasia de época, mas a Queen Latifah não tá vestida de época, ela tá bem gangsta de cabelo black pá. Na sequência, o irmão da Stone, a Jada no caso, fala que não vai pra faculdade. Ela queria isso pra ele, pois ali era um lugar difícil de viver e ela sempre quis ir pra um lugar melhor. Depois a cena muda pro trabalho delas, que por coincidência as três trabalham no mesmo lugar. Daí elas tomam um sermão do chefe delas, o Luther, que elas odeiam. Uma delas leva a culpa por algo que fez, que no caso é a Tisha. E por fim, a Cleo, a Queen Latifah, comenta sobre o que aconteceu com a Francesca, a Frank. Daí depois muda pra cena onde a polícia fala sobre o único assaltante que escapou e logo eles vão atrás dele. Daí depois o filme volta pro gueto, numa cena clássica onde um mano chega e zoa o carro da Cleo e ainda dá uma quicada com aquele lowrider. Foi depois disso que surgiu o primeiro assunto, assaltar um banco, depois que a Cleo sugeriu. Essa é a primeira cena que aparecem as quatro, e na cena elas estão tomando aquele licor de praxe na quebrada delas, tirando um lazer. A Tisha é a única que tem filho. A Cleo tem no máximo uma namorada que chega do nada ali e dá um beijo nela. A Stone tem seu irmão e a Frank eu acho que só tinha o trabalho mesmo. Mas seguindo aqui, logo após aparece um velho tarado que quer pegar a Stone a todo custo. Então ele começa com aquele papo de trazer ela para trabalhar com ele. Ela pilha, mas pede um adiantamento antes. Isso porque ela queria ajudar seu irmão que não conseguiu ir para a universidade por causa de dinheiro. Mas depois desse pedido aí foi quando ele começou a se aproveitar da situação. Então ele pediu algo em troca. No caso, esse velho tarado aí. Movida pelo pagamento que ela precisava receber, ela entra no carro, mas sai, dá uma pensada, tenta passar uma visão no cara falando que precisava muito do dinheiro e que não queria ter que fazer o que ela não queria. Mas o cara não tá nem aí e no fim a cena muda e troca pra eles na cama junto, onde ele tá transando com elas. E ela tá transando sem nenhuma vontade. Depois aparece ela se esfregando no banho com nojo e na sequência muda pra uma take diferenciada delas no local de trabalho. A Cleo usou uma foto de uma família branca. Daí elas tiram onda do trabalho da Frank, pois ela é novata, e após ser demitida do banco foi o que sobrou pra ela, trabalhar com as amigas. Depois elas largam do trampo, a Cleo puxa aquele saco com umas ervas, e enfim aparece aquela cena clássica delas em cima da casa, fumando maconha, chapadas e viajando muito. A Stone zoou a Cleo dizendo que ela parece um ursinho, isso porque elas estão muito chapadas. Então depois elas começam a falar da situação que tá difícil, e é aí que a Frank, ao som de Bone Thugs, fala que o único jeito das coisas mudarem é assaltando um banco.
mas nada era certo ainda, ela só tinha trocado ideia pela segunda vez. Depois a Stone chega com um cheque que ela recebeu fazendo a mão com o tio e fala que é pro seu irmão ir pra universidade. É aí que ele fala que só não vai pra lá porque ele foi reprovado. A Stone se revolta e bate na cara dele, dá aquele sermão, então ele pega e sai de casa e ela pega e rasga o cheque. Daí o irmão dela sai e vai até uma boca, no caso na casa de um parça, fumar um. Esse cara é o mesmo que roubou o banco, e esse parça do irmão dela dá até um champanhe pra ele. Logo que ele se vira pra pegar uma parada, o irmão da Stone curte o corte que ele tá na cabeça. Então ele pergunta, tu quer fazer um igual? A minha mina sabe. Ele mete aquela pilha, então o irmão da Stone vai lá e faz o penteado igual. Daí a cena muda pra hora que ele tá indo embora e logo que ele sai do mesmo local que o assaltante, a polícia confunde ele com um bandido e rende ele. Todos os policiais cercaram ele, então ele se deita, só que como tem um champanhe atrapalhando ele, ele bota a mão pra dentro do casaco pra tentar tirar e é nesse momento que a polícia enche ele de bala. Logo a polícia vê que não era o mesmo cara que eles estavam procurando, então eles já pegam e invadem o barraco. Lá começa um tiroteio e o bandido atira nos policiais que morrem. Daí a cena termina e muda pro momento que a Stone tá vendo seu irmão morto no chão. No fim, o guri, o bandido e uns policiais morreram. O policial vai até as meninas e entregar um papel falando que se elas quiserem falar sobre algo, é só ligar pra ele. A Stone se revolta e parte pra cima dele, mas elas seguram ela. Daí aparece uma policial falando pro policial, no caso uma detetive falando pro detetive, que o guri era um inocente que ia pra faculdade, pra universidade. Daí muda pra cena onde elas falam sério sobre o assalto a um banco, mas a Stone fica quieta. Depois que ela fala que topa, pronto, todas elas pilham. Daí a Stone e a Tisha vão até o banco conhecer o local e ver as câmeras e os caixas. Um dos funcionários chamado Keith vai até a Stone e a atende por ela ser muito gata. Ele mandou logo uma cantada paia na dela, que até que ela gostou, então ele chamou ela pra sair. Logo na sequência chega um parça tentando embaçar o corre, mas depois que ele sai ele pede o número dela. Ela fala que não vai dar, mas ela aceita o número dele. E a Stone comenta com a Tisha o que aconteceu ali dentro. Daí aparece a cena onde a Tisha leva seu filho pro trabalho e deixa ele num lugar sozinho ali no canto. Daí aparece um segundo delas trabalhando e do nada o bebê sai engatinhando. Depois volta a câmera nelas, mais um silêncio e do nada só ouve um grito do bebê. A cena troca pro momento onde elas estão levando o bebê pro hospital e depois muda pra onde elas estão esperando o médico chegar falando o que aconteceu. Na sequência chega uma assistente social e fala que vai levar o filho da Tisha. Daí pronto, cada uma delas tinha um motivo para fazer o assalto. Então elas começam a planejar o plano dentro do lowrider da Cleo e depois aparece elas treinando tiros num stand lá onde fica o Black Sun, que é o personagem que o Dr. Dre interpreta. A Cleo pede umas armas pra ele da hora, mas ele só apoia umas zoadas. Mas ela fala que quer umas armas decentes porque quer fazer um bagulho da hora. Então ele pede pra largar a Frank na dele, mas mesmo assim, mesmo ela não largando na dele, ele apoia umas armas da hora. Daí aparece a primeira cena da Cleo, onde ela rouba um carro, olha um disco, fala que é ruim, olha outro, fala que é ruim, e quando ela acha um rap ela bota pra tocar e vaza dali. Depois disso aparece a primeira cena do assalto, onde elas mandam bem até e 3 delas entram. Menos a Tisha que chegou na entrada e arregou. No fim elas levam a grana e a Tisha vê elas fugindo do lado de fora. Na sequência rola a cena delas contando a grana enquanto a Cleo fica viajando, com uma arma na mão. Ao total 12 mil foi levado e nessa loucura aí da Cleo ela acaba disparando um tiro pra cima. Daí ela reparte a grana em 4 partes, mas a Frank não é a favor da Tisha receber, já que ela não entrou no banco. Mas tudo fica bem, como elas são amigas, a Frank reconhece que ela estava errada e deu, cada um levou sua parte. Logo após aparece a cena da polícia vendo a take do assalto, enquanto comenta sobre a Frank, que foi demitida por causa daquele assalto. Depois a Stone vai até a casa daquele funcionário, o Keith, ele leva ela para um restaurante chique e depois ela vai para casa dele. Eles tomam champanhe e só trocam ideia. Novamente aparece a cena do detetive vendo a take do assalto, então ele vai falar pro seu chefe que quer investigar a Stone e o chefe fala que não, pois eles já tinham feito merda naquele vacilo com o irmão dela e agora ainda queria infernizar ela, então ele não aprovou isso. Mas mesmo assim o policial continuou investigando por conta própria. Na sequência aquele lowrider da Cleo aparece novo, com os rodados dourados, pulando e depois a mina dela aparece fazendo um strip. As minas chegam bem na hora e vê toda a fita e logo já começam a falar do exagero da Cleo, que tava gastando muita grana. Elas já sabiam que o dinheiro da Cleo tava acabando, então elas perguntaram o que tu vai fazer quando acabar e a Cleo falou o óbvio, que queria assaltar outro banco.
A Frank também pilhou, mas a regona da Stone falou que não queria mais. Daí a Cleo se mordeu, pegou a arma e botou na cara da Stone. A Stone pediu pra tirar, ficou olhando com cara de brava pra ela, e quando a Cleo tirou, ela deu um tapão na cara dela. Daí ia começar uma treta e as meninas separaram. Depois a Stone vai novamente até a casa do Keith e eles se beijam pela primeira vez. Depois muda pra cena onde as três vão atrás da Stone buscar ela de carro. O policial que está desconfiando elas está escondido tirando foto delas 4 juntas. Depois aparece ele puxando a ficha da Cleo e assimilando as paradas. Daí ele vê que elas tudo andam juntas. Logo após, a Stone pede desculpa pra Cleo e elas se acertam e voltam a falar do assalto. A Stone fala sobre ir pra um lugar melhor, mas a Cleo só tem uma coisa na cabeça. Ela pretende ficar na quebrada pra sempre. Ela nem sabe se vai chegar no fim do dia, então ela não tem planos pro futuro. Daí então aparece uma cena clássica delas, onde elas trocam ideia. A cena é meio de humor, mas depois dessa cena aí que elas pilham fazer um novo assalto. Daí aparece a segunda cena onde a Cleo rouba um carro, porque ela é uma ladra de carro, no caso é assim que ela ganha vida. Então novamente ela pega um CD, toca fora, pega outro CD, toca fora, e quando ela vê que é aquele rap, ela bota pra tocar e vaza dali com o carro. Então elas vão lá, assaltam o segundo banco, só que quem entra é a Frank e a Stone. O segurança do banco nem vê, porque ele tá ocupado tentando correr um bêbado. A Cleo tá do lado de fora indo atrás de uma perua, e na cena em que ela tá indo atrás aparece um policial chamando reforços por causa de um bêbado. A Tisha tá se passando por refém, então logo que ela vê que um refém tem uma arma, ela decide agir e imobiliza ele. Você já deve ter visto essa cena clássica aqui, ó. Logo após aparece a cena da Cleo indo roubar uma perua. E depois que a Frank e a Stone tentam sair, elas percebem que tem uma viatura na rua, com aquele policial que pediu reforços por causa de um bêbado. Nesse tempo a Cleo invade o banco com a perua e elas fogem com muita grana. Dela chega na oficina, joga as notas em cima do lowrider. Depois o policial aparece na cena do crime e comenta que elas nem imaginam que ele sabe quem são elas. Depois elas começam a jogar grana dentro do local lá nessa oficina e a cena é mó style descendo. Daí aparece uma cena do policial entregando um CD que deve ter as digitais da Cleo, porque ela tem aquela frescura de tocar fora o CD ruim. E logo após elas pegam a grana e guardam no local de trabalho delas, dentro de um duto de ar.